Galera, como não poderia deixar de ser, nós aqui do Cosmic Nerd vamos pegar carona nesta onda do Top Gun Maverick, filme que fez muito sucesso este ano aqui pelos cinemas nacionais e mundiais e que deu sequência ao super clássico Top Gun dos anos 80 com Tom Cruise. E que nós consideramos o mais importante lançamento do ano de 2022, porque ele resgatou o espírito do filme de ação, né? Como ele deve ser, né? Sem qualquer tipo de compromisso com qualquer ideologia, o entretenimento puro e simples, como os filmes de ação sempre se propuseram a ser. E pegando carona nessa onda, nós vamos aqui fazer uma lista de 10 filmes de ação que nós aqui do Cosmic Nerd achamos que mereciam ter uma sequência, né? E que muitos deles a gente sabe que não vão ter por razões diversas, né? Mas enfim, estarão listados aqui os 10 filmes de ação que merecem sequência. E este é o Cosmic Nerd, seu canal de cultura pop e entretenimento geek. E já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para dar força pra gente, beleza, galera? E vamos começar com o número 10, Crepúsculo de Aço. O ator, bailarino, coreógrafo, lutador de full contact e nas horas vagas, clone do ator Kurt Russell, Patrick Swayze, fez muito sucesso, ficou muito famoso com os filmes Ghost, do Outro Lado da Vida, e Dirty Dancing. Entretanto, no mesmo ano em que estrelou Dirty Dancing, o Patrick Swayze estrelou, na minha opinião, um dos melhores filmes da sua carreira, que foi o filme Crepúsculo de Aço, que pega carona, né, na onda do Mad Max, né, usando aquela temática pós-apocalíptica, né, de terra arrasada, que fazia muito sucesso na época, né, o Hollywood pirava nesse tipo de temática, né, e eu, como todo bom oitentista, também adoro esse tipo de filme, né. O filme conta a história de um guerreiro nômade, né, sem nome, né, ao melhor estilo dos filmes do Clint Eastwood, né, da trilogia dos dólares, né, o nome dele não é mencionado em nenhum momento, que havia feito parte do exército, né, do país, cujo nome também não é mencionado, né? E que ele quer vingança contra um mercenário que matou o seu mestre. É bem oitentista, totalmente oitentista, gente, tá? E é um filme muito legal, gente. O cenário é muito simples e muito bom, cara. Eu adoro esse tipo de cenário, cara. O figurino, as armas que o pessoal criou para esse filme são muito características, entende? Eles criaram um evento conhecido como as Tempestades de Areia, que teriam acabado com a civilização anterior, né? É muito criativo, muito bom esse filme, muito legal mesmo, uma pena, gente, o que acontece, né? Como muitos outros filmes desta lista, este daqui, ele não foi bem nas bilheterias do cinema, né? Mas teve a completa redenção em home video. Pra você aí que é jovenzinho, não sabe o que é home video, não sabe o que é videocassete, não sabe o que é uma fita de VHS, né? Antigamente a gente alugava, né, as fitas de VHS pra assistir em casa e depois a gente devolvia pra locadora, né? E esse filme ele fez muito sucesso nas locações, né, do VHS, versão VHS, né? E os produtores acharam que apenas isso não valia a pena para tentar fazer uma sequência, né? O final ele deixa um gancho, né, deixando claro que eles pretendiam, né, que os produtores pretendiam fazer uma sequência, mas acho que os resultados da bilheteria os desencorajaram. Eles não tiveram a visão de entender que eles poderiam ter lançado direto para vídeo, né, e talvez tivesse feito sucesso, né? Mas tá aí, Crepúsculo de Aço, não vai ter uma sequência, claro, né? Não teve até agora, e também Patrick Swayze já faleceu há mais de 10 anos, né, gente? Infelizmente, né? Então tá aí, 10º na lista, Crepúsculo de Aço, filmão, se puderem, assistam. Número 9, Aventureiros do Bairro Proibido. Agora eu tenho certeza aí que quem tem entre 35 e 40 anos aí pulou, né? Vamos lá, galera. O ator, produtor, diretor e nas horas vagas clone do ator Patrick Swayze, Kurt Russell, estrela esse filme que é claramente inspirado, né, nos jogos beaten up, né, dos fliperamas da época, né? Aqueles jogos de briga de rua, temática muito manjada. A namorada do mocinho é sequestrada por uma gangue, o mocinho é bom de briga e vai sair na porrada com a gangue. Só que a gangue em questão ela é formada por criaturas sobrenaturais de um bairro secreto e sociedades secretas chinesas que estavam muito em voga nos anos 80. Esse filme ele toma emprestada para si a temática dos jogos beaten up, mas ele também inspira alguns jogos que vieram depois, gente, tá? O próprio Mortal Kombat ele bebe muito da fonte desse filme aqui, gente. Como aconteceu com o filme anterior, acreditem, gente, Aventureiros do Bairro Proibido não fez sucesso no cinema, gente. Foi um fracasso de bilheteria, gente. A exemplo do filme anterior, ele teve a sua redenção em home video, mas aqui a situação é a seguinte. O grande diretor John Carpenter, dos meus diretores preferidos, diga-se de passagem, ele sempre gostou de trabalhar com produtoras alternativas, produtoras pequenas.
Aqui ele trabalhou com uma produtora grande e ele responsabilizou o marketing da produtora pelo fracasso do filme. Ele achou que o timing de lançamento do filme foi errado e por isso que ele não deu certo no cinema. Ao mesmo tempo em que um filme que está lá na frente nessa lista aqui foi lançado e que fez muito sucesso e que tinha uma temática parecida. E após isso, John Carpenter, até o presente momento em que este vídeo é gravado, ele nunca mais trabalhou com nenhuma grande produtora de Hollywood. Ele sempre optou em trabalhar com produtoras menores e seus filmes normalmente fazem sucesso, tem uma boa bilheteria. Então talvez acho que ele tenha razão com relação ao motivo do fracasso da bilheteria do filme. E ele sempre quis dirigir um filme sobre artes marciais, né? E essa tinha sido a oportunidade dele. Eu acho que a frustração dele foi essa, né? O filme, ele, pela importância que esse filme teve em outras mídias, em especial a dos videogames, eu acredito que ele merecia sim ter uma sequência. Eu acho que eles poderiam ter lançado a sequência direto para videocassete, teria dado certo. Mas era um mercado que ainda engatinhava nessa época e os diretores, os produtores não queriam arriscar e não quiseram também fazer o filme sem o John Carpenter, que tinha mandado muito bem na direção. Tá aí, nono lugar, Aventureiros do Bairro Proibido. O crescimento do cinema nacional nas últimas décadas criou um novo mercado de trabalho para os artistas do audiovisual e criou também a necessidade da capacitação desses artistas. Com o domínio de determinadas técnicas e com as escolhas corretas, o curso Cineasta Indie vai ensinar a você que sempre quis ser um cineasta a realizar o seu projeto com baixo orçamento e com qualidade profissional, com qualidade adequada ao mercado. Em outras palavras, o aluno aprenderá a enxergar o seu trabalho como uma forma de lhe prover sustento e não apenas como uma expressão artística. Venha você também para o curso Cineasta Indie. Clique na descrição do vídeo e diga lá que foi o pessoal do Cosmic Nerd que mandou. E agora, galera, bora pro vídeo. Em oitavo lugar, O Confronto, com Jet Li. O Confronto parte da premissa que existe um multiverso em que cada pessoa tem incontáveis alter egos nos mais variados multiversos, e um desses universos as pessoas têm consciência da existência dos outros. No mais avançado deles, eles têm essa consciência que existem esses outros universos e que eles têm seus alter egos. E um deles, interpretado pelo Jet Li, descobre que cada vez que um desses alter egos morre, a energia vital deste alter ego se divide entre todos. Qual que é a brilhante ideia que ele tem? De ir em cada universo alternativo matando os seus alter egos para ficar cada vez mais poderoso, se tornar uma espécie de deus vivo, até que sobram apenas ele e o Gabe Law, que é o Jet Li do bem. Vira um pouco Highlander nesse momento aqui o filme, né? O que acontece, galera? Este filme ele pega carona na esteira do Matrix, tá? Que ainda era a crista da onda no momento. E olha só que coisa, gente. O Jet Li, ele recusou o papel de Seraph, que era o guardião do oráculo em Matrix, para viver o papel de Gabe Law, o protagonista do filme O Confronto. A princípio, gente, eu acho que o Jet Li fez bem. Por quê? Porque o papel do Seraph, ele é bastante reduzido no Matrix 2. E no Confronto, ele, o Jet Li, que vivia o melhor momento da sua carreira hollywoodiana, havia explodido com Máquina Mortífera 4, havia feito Romeu Tem Que Morrer, estava nessa mesma época filmando Beijo do Dragão, que é um filmaço, que aliás também merecia uma sequência. Então ele deixa de fazer um coadjuvante que aparece pouco para interpretar dois papéis, o herói e o vilão, de um filme que tinha tudo para ser um filmaço. Ele usava todos os efeitos que Matrix utilizava, ele tinha uma temática um tanto parecida, ia ter cenas de lutas com o lutador mais experiente, né, que era o Jet Li, e tinha também o apoio de um outro astro em ascensão. Eles tiveram a sacada de colocar o Jason Statham, que estava começando a despontar como grande ator de ação, para fazer o filme junto com o Jet Li. Detalhe, né, gente? Isso que é interessante. A gente sabe que o Jason Statham, ele é tão bom em coreografias de luta quanto o Jet Li. E nesse filme ele não luta. Nesse filme ele usou o lado ator dele. Olha o nível de profissionalismo dele, né? Ele não se importou em ser feito de escada para deixar que o Jet Li crescesse mais. Isso é importantíssimo dentro do meio artístico, gente. E, entretanto, o filme não foi bem nas bilheterias, gente. Não foi bem nas bilheterias. Na época, o DVD começava a surgir como mídia doméstica, né? Como mídia de home video, né? E ao que parece também não foi tão bem nas locações. Uma pena esse filme é que ele deixa um gancho perfeito para uma sequência e infelizmente não rolou. Provavelmente não vai rolar. O Jet Li, por problemas de saúde, ele está semi-aposentado, já não atua há algum tempo. E os produtores, eles não mostraram na época interesse numa sequência. Agora, muito menos, né, gente? Uma pena realmente. Filmaço, quem puder assista. Em sétimo lugar, Massacre no Bairro Japonês.
Um filmaço de artes marciais dos anos 90, gente. Bem comecinho dos anos 90. Aqui, ao contrário do que acontece com os outros 3 filmes da lista, este filme ele foi muito bem nas bilheterias e em home video, em ambos, tá? E também pudera, né? Aqui a gente pega uma sacada inteligentíssima dos produtores. Eles pegam um Dolph Lundgren que começava a se tornar um astro, tá? E pegavam um Brandon Lee que só por ser filho de quem era, já tinha uma tendência a despertar a curiosidade do público. Então eles atraem os rapazes, né? Através de ótimas coreografias de luta, porradaria frenética o tempo todo, né? Boas cenas de ação, né? E atraem as garotas, né? Com 2 galãs dos filmes de ação, gente. Eu me lembro quando esse filme estreou na tela quente, comentários das meninas na escola, né? Querendo ver o filme. Por causa dos 2, né? Temos aqui um Brandon Lee surpreendendo como ator, não apenas na coreografia de luta, ele era muito bom ator. O filme ele também, assim como aconteceu com Aventureiros no Bairro Proibido, ele também bebeu bastante na fonte dos jogos do beaten up, né? Que é a história, namorada sequestrada, mocinho bom de briga, vamos dar porrada na gangue. Filme que seria totalmente execrado hoje em dia, né? Imagina, onde já se viu o namorado bom de briga defender a namorada? Não, tem que deixar a namorada sequestrada se virar e sair sozinha da mão da gangue, gente. Onde já se viu fazer um negócio desse, gente? Meio abaixo essa testosterona toda, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, voltar pro texto aqui, tá? O que acontece? Uma excelente química entre os 2 atores que se tornaram grandes amigos fora da tela. Esse filme, curiosamente, ele gerou uma das primeiras fake news do meio geek, né? A revista Herói, tá? A revista Herói que é a grande responsável por todos os canais nerds que existem hoje. Todo o canal nerd hoje com certeza bebeu na fonte da Herói Gold. Numa matéria onde ela fala sobre Dolph Lundgren, ela fala da amizade que havia entre os 2 e fala que o Dolph Lundgren teria dito em algum momento que antes ele não sabia lutar, mas que o Brandon Lee o ensinou a lutar de verdade. Quando o Dolph Lundgren, antes de estrear no cinema, ele já havia sido 2 vezes campeão europeu de Karate Kyokushin, né? Que é um estilo brutal de karatê, né? De fato, os 2 treinavam bastante fora de cena, né? Porque a arte marcial era uma coisa que fazia parte da vida do Brandon Lee, né? E era um assunto que os 2 gostavam, ficaram muito amigos. E por que esse filme não vai ter sequência, gente? Porque o Brandon Lee faleceu, né, minha gente? A sequência ela chegou a ser proposta, mas infelizmente uma das maiores tragédias, né, já acontecidas num set de filmagem que infelizmente foi replicada recentemente, né, vitimando uma diretora e traumatizando aí o ator Alec Baldwin pro resto da vida. Numa tragédia dessas, o Brandon Lee infelizmente acabou perdendo a vida prematuramente antes dos 30 anos. E é uma pena. Esse filme aqui, ele consolidou a carreira do Lundgren, que já estava em ascensão, lançou o Brandon Lee e lançou também ao interpretar Shang Tsung no filme do Mortal Kombat. Pena realmente, mas grande filme, Massacre no Bairro Japonês. Eu gostava bastante. Merecia uma sequência. 6º da lista, O Troco, com Mel Gibson. Mel Gibson interpreta um ladrão que foi passado para trás pelos contratantes. Ele teria roubado $170 mil, dos quais 70 mil seriam dele. Só que ele é passado para trás, né? E ele passa o filme todo querendo recuperar os 70 mil, né? E o pessoal menciona, pô, mas você quer tanto assim esses 170 mil? Não, são 70 mil, não são 170. Ele é um ladrão muito honesto, gente. Ele só quer o que é dele. Pra isso ele vira a cidade de ponta cabeça, sequestra o filho do chefão, entre outras coisas, né? O Mel Gibson, ele, na segunda metade dos anos 80 e durante toda a década de 90, ele foi talvez o maior astro de ação, perdendo só pro Schwarzenegger e pro Stallone, empatando nesse segundo lugar aí com o Bruce Willis, né? E ele só fazia filmaço. Num dado momento da carreira, o Mel Gibson ele começa a fazer filmes mais dramáticos, assim. Teve aí o Patriota, tivemos Coração Valente, um filmaço, né? Que eram, assim, exploravam bastante o lado ator do Mel Gibson, mas ainda assim tinham elementos de ação fortíssimos. Mas o Mel Gibson, ele sempre disse, sempre deixou muito claro que ele gosta de fazer filme pro povão, gente. Ele não gosta dessa coisa meio elitizada. Isso foi, inclusive, ironizado na participação que ele faz nos Simpsons. Por causa de polêmicas um tanto desnecessárias, outras exageradas por parte dos críticos do Mel Gibson. Este e outros filmes do Mel Gibson acabaram não tendo sequência. Mas é um filme que teria, sim, ele deixa um gancho muito interessante para que houvesse uma sequência, para que alguém viesse se vingar do estrago que ele fez com a família de mafiosos, entendeu? Uma pena que não tenha tido sequência. O personagem, ele poderia ter sido aí um terceiro grande personagem do Mel Gibson, tá? O primeiro é o Max, de Mad Max, e o segundo seria o Martin Riggs. Esse aqui poderia ter sido o terceiro, infelizmente não houve uma sequência para que isso acontecesse. Tá aí o Troco no 6º da nossa lista. 5º lugar, O Reino Proibido.
Mais um com Jet Li, mas dessa vez com a participação de Jack Chan, gente. Galera, o Jack Chan, ele foi bem mais feliz na carreira hollywoodiana dele do que o Jet Li. Todos os filmes que ele fez nos Estados Unidos explodiram em bilheteria e muitos deles tiveram sequência, né? Caso do Hora do Rush e caso do Bater ou Correr. E esse filme específico, ele é importante para a carreira de ambos. Foi a primeira vez que os dois trabalharam juntos, né, num filme. Né? Houve todo um trabalho para que um não tivesse um papel reduzido em relação ao outro. Tanto que eles dão um tremendo protagonismo ao Jet Li, que o Jet Li seria o Son Goku. É isso aí, gente. O Jet Li faz nesse filme o papel do Goku mitológico. Naturalmente, né, o próprio Jet Li sabe que o carisma do Jack Chan é uma coisa com a qual é difícil você concorrer em cena. Muito embora a coreografia, os dois sejam excelentes, né, em coreografias de ação. O que acontece aqui é que, apesar do sucesso atingido aqui, gente, a necessidade que os produtores encontraram de encaixar o ator americano Shia LaBeouf, que estava em todas, que honestamente não tem talento nenhum para fazer filme de ação, gente, sinceramente, né, acabou meio que causando um desconforto nos dois, né? Dizem que ele foi muito estrelinha nas filmagens do longa-metragem, né? E acabou criando um clima bem desconfortável para a equipe. Tanto que partiu tanto do Jet Li quanto do Jack Chan a recusa de fazer uma sequência para esse filme, tá? É uma pena, porque eu acho que esse filme, a luta entre os dois foi uma coisa muito esperada por todos os aficionados por artes marciais e cinema de ação. Foi uma lutinha curta, mas acho que deu, porque acho que a gente queria mais ver os dois atuando juntos do que se matando, né? A gente sabe disso, né? O filme conta a história aí de um jovem que é transportado aí para uma terra mitológica, onde ele tem que aprender a lutar aí para salvar aquele mundo e voltar pro seu mundo verdadeiro, né? Não estou falando de Shurato. Nem de Guerreiras Mágicas de Rei Earth, não, tá, cara? É Reino Proibido. O filme foi bem nas bilheterias, tá? Foi bem nas locações, o DVD foi muito bem vendido, né, quando saiu, e é uma das últimas vezes onde o Jack Chan atuou totalmente sem dublês, tá? Já tava numa idade um tanto avançada, uma pena que esse filme não tenha acontecido quando os dois estavam mais jovens, realmente uma pena, mas tá aí, filmaço O Reino Proibido, Jack Chan e Jet Li. Em quarto lugar, quase em terceiro, só não foi terceiro, vocês vão saber quando falar qual foi o terceiro, O Último Dragão. Galera, quem viveu nos anos 80 não tem como não ter gostado desse filme, gente. Não tem como, gente. Filme maravilhosamente datado, gente, entendeu? Se fosse fazer um remake desse filme, ele tinha que se passar nos anos 80 ainda. Se tentarem modernizar demais, ele estraga. Como acontece com Aventureiros do Bairro Proibido e com Massacre no Bairro Japonês, este filme ele também se utiliza da temática dos jogos beat'em up. Tá? Namorada sequestrada, namorado bom de briga, sai na porrada, seria cancelado nos dias de hoje, tá? O que acontece é o seguinte, a ideia de criar um filme de Kung Fu, um filme ao melhor estilo dos filmes chineses de Kung Fu, só que se passando nos bairros do Harlem, dos Estados Unidos, tá? Personagens totalmente caricatos, que inclusive se vestem feito personagens de videogame, tudo, tem de tudo ali, gente, tá? Conta a história do jovem Bruce Leroy, que acaba de se formar no Kung Fu, né, se tornar um mestre de Kung Fu, mas ele está em crise existencial porque ele não se sente um mestre, porque ele não conseguiu a aura que provaria que ele é um mestre. Aí ele sai em busca de um mestre. Entretanto, existe o rival dele, que é o Sho'nuff. Quem é o pior? Sho'nuff! Quem é o mais lindo? Sho'nuff! Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? Sho'nuff! Quem sou eu? Sho'nuff! Quem sou eu? Sho'nuff! Não estou ouvindo vocês. Sho'nuff! O Shogun do Harlem. Terrível Shogun do Harlem. E ele diz que ele é o mestre, né? No final, é lógico, os dois vão ter que lutar, tudo. O Sho'nuff, aquela busca por ser o mais forte de todos, pá, né? Uma coisa, gente, que pasme, acontecia nessa época, viu? Na vida real. Quem acompanha aí a trajetória da família Gracie, a rivalidade deles com o também lendário Marco Ruas, né?
sabe que isso acontecia muito na vida real, tá? No praticante de artes marciais querer se testar, querer se provar. O filme ele fez grande sucesso no cinema e nas locadoras, tá? Só que o que acontece? É fato conhecido hoje em dia que o Taimak, que poderia ter se tornado um grande astro de sua época, não foi porque não se interessou. A verdade é que ele era um daqueles professores do auge das videoaulas de ginástica, né? Que eram febre nos Estados Unidos na época. A dele era uma das que mais vendia, a fita dele era uma das que mais vendia. O Taimak ele já tinha muita grana quando resolveu virar ator. Na verdade, ele usou a projeção que ele teve nesse filme para que as fitas de ginástica dele, de videoaula de ginástica dele, vendessem mais ainda, né? Ele tinha uma outra visão. Atuou em alguns outros filmes, alguns poucos filmes, mas não teve interesse de seguir carreira como astro de cinema. E O Último Dragão, ele tinha tudo pra ter tido um 2, um 3, e ele poderia ter virado uma franquia. É um filme muito divertido, ele tem um tema, um clima bem mais leve do que os outros dessa lista, ele é ali beirando a comédia, mas personagens carismáticos inesquecíveis, até porque, como eu disse, são caricatos pra caramba, né? E uma boa parte do elenco, inclusive, já faleceu, né? Tanto o mestre dele já faleceu, já era idoso na época, né? Morreu o que fazia o Shogun do Harlem, né? O Shonuff morreu o que fazia o irmão dele, o irmão mais novo dele faleceu também, entendeu? E olha só, gente, morreu a mocinha do filme, né? A atriz que fazia a disc jockey lá, pelo qual o Bruce Leroy se apaixona, também, a atriz já faleceu também. Que coisa, né, gente? Tá aí um quarto lugar merecidíssimo, quase terceiro lugar para O Último Dragão. Em terceiro lugar, O Rapto do Menino Dourado. Gente, este filme ele é apontado como o principal responsável pelo fracasso de bilheteria do Aventureiros no Bairro Proibido. E por que isso? Porque eles foram lançados na mesma época. Daí a falta de timing mencionada pelo John Carpenter no lançamento do filme. E, gente, será que ele não tem uma certa razão? De que forma concorrer, gente? Ed Murphy estava em franca ascensão, emendou 3 super sucessos consecutivos que foram Trocando as Bolas, 48 Horas e Tira da Pesada, que lançou ele de fato, que consolidou a carreira dele de fato. E logo em seguida o cara emenda O Rapto do Menino Dourado. Era muito difícil, gente. O nome do Ed Murphy nessa época aí, ele era o único nome de Hollywood que rivalizava o de Stallone e Schwarzenegger. Ele era um dos 3 maiores astros de Hollywood nesse momento. E o filme era o tipo de estilo que o Ed Murphy faz melhor. Que é o quê? Que é um filme sério, né? Com temática séria, onde ele é um comediante que torna situações engraçadas, né? Ele é a comédia no meio de um filme sério. E isso daí, gente, o Ed Murphy faz como ninguém, cara. Infelizmente, o Ed Murphy resolveu mudar o estilo dele, e por isso a carreira dele está como está hoje, né, gente? A gente sabe muito bem disso. O filme conta a história, né, do Jor-El, que é o Ed Murphy, né? Que é um detetive particular especializado em encontrar crianças desaparecidas. E ele acaba sendo chamado contra um menino que, na verdade, é a reencarnação de um Buda. E ia ser sacrificado no ritual macabro. Filmaço, gente. Filmaço. É ao contrário dos outros, do que aconteceu com os 3 primeiros, e a exemplo do que aconteceu com o quarto da lista. Fez um puta sucesso no cinema, fez sucesso em home video, clássico absoluto da sessão da tarde. E não teve sequência, pasmem, porque o Ed Murphy não quis. O Ed Murphy, ele cansou, segundo ele próprio, de interpretar personagens que ele interpreta muito bem. Olha só que bola fora, né? E hoje o Ed Murphy passou aí quase 2 décadas interpretando personagens absurdamente caricatos aí que acabaram gerando aí esse declínio que vivia a carreira dele. Mas há quem diga que o Ed Murphy tá voltando aí aos papéis que o tornaram famoso, né? Vamos ver, quem sabe, né? Tá aí O Rapto do Menino Dourado, filmaço realmente. Em segundo lugar, True Lies. Galera, em algum momento, né, gente, o Schwarzenegger ia ter que aparecer na lista, né, gente? E só poderia ser no pódio, só poderia ser no mínimo com a medalha de prata, né, gente? O que acontece aqui é o seguinte, tem aí vários filmes do Schwarzenegger que mereciam sequência, gente, além do True Lies. Tem o Comando para Matar, que tinha que ter virado uma franquia, não sei porque não virou. Tem o Jogo Bruto, que foi um filme que ele fez ainda na época do Exterminador do Futuro, no mesmo ano, se não me engano. Tivemos Queima de Arquivo, um filmaço. Mas o problema, gente, é que True Lies, ele tá atuando junto com a Jamie Lee Curtis, cara. Não... cara, a química dos dois era demais, gente. Que filme é esse, gente? Ele faz um agente secreto casado com uma simples dona de casa que acha sua vida uma chatice e não sabe que é casado com um agente secreto.
ela acaba se envolvendo numa das tramas do seu marido, acaba descobrindo que ele é um agente secreto. Gente, é só assistindo, gente, é só assistindo. É um puta filme. Jamie Lee Curtis disse que adorou atuar do lado do Schwarzenegger. Schwarzenegger, em tom de brincadeira, disse que aprendeu, que quase aprendeu a atuar com a Jamie Lee Curtis, entendeu? Os dois ficaram muito amigos, inclusive, depois do filme. E o James Cameron, grande diretor que se envolveu no filme, cogitou uma sequência por várias vezes. O que acontece aqui é um pouco mais triste do que nos outros casos, gente. Quando o roteiro começou a ser escrito foi quando ocorreu o caso das Torres Gêmeas, né? Então ninguém estava muito com ânimo para fazer um filme sobre terrorismo naquele momento. De qualquer forma, passaram-se os anos, né, e eu acho que este filme talvez ainda tenha uma sequência, talvez ainda seja possível, visto que os dois seguem muito amigos, visto que Schwarzenegger está cada vez mais próximo de uma aposentadoria e que seria interessante ele revisitar alguns personagens que não fossem o Exterminador do Futuro, né? Esse daí a gente sempre vai querer ver, né? Mas seria interessante ele revisitar alguns personagens anteriores dele. Não tem nem o que falar, né, gente? Se não tiver os dois no filme, não é True Lies. Então tá aí um merecidíssimo segundo lugar, True Lies com Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Uma menção honrosa para o filme Ruas de Fogo. Galera, se Aventureiros do Bairro Proibido, Massacre no Bairro Japonês e O Último Dragão foram influenciados pelos jogos de beat'em up, Ruas de Fogo influenciou os jogos de beat'em up. Ruas de Fogo ele é filme do diretor Walter Hill, o mesmo diretor do filmaço Warriors, que nesse filme ele se consolida, né? Ele realmente gostava muito da temática gangue, né? E o filme ele é lançado em 1984, 2 anos antes de Double Dragon, que foi o primeiro grande beat'em up, que utiliza da temática já mencionada aqui, namorada sequestrada, namorado bom de briga, brigando contra a gangue e tal, né? Mas não é apenas isso. Olha só como esse filme influenciou nesse estilo de jogo de videogame, gente. O personagem principal do filme se chamava COD, que é o nome de um dos protagonistas de Final Fight, né? Talvez o beat'em up mais famoso de todos e que melhor encarnou essa premissa. Então o jogo tem o mesmo nome que ele, né? COD do jogo é muito parecido com o ator e o título do filme, né? Ruas de Fogo, Streets of Fire, né? Ele inspirou o título do principal concorrente do Final Fight, né? Que é o Street of Rage, né? O jogo da SEGA. Em português seria algo como Ruas de Fúria, né? O título ocidental, o título do jogo lá no Japão era Bare Knuckle, né? Filme que fez bastante sucesso nas locadoras, não tanto na bilheteria, mas ele tá aí nessa menção honrosa porque o diretor Walter Hill chegou a programar sequências para ele, chegou a preparar roteiros e dizem as más línguas, né, que existe uma sequência meio que espiritual para este filme. Um filme chamado Estrada para o Inferno, né, Road to Hell. Uma coisa que lembra uma versão do Sin City a cores, né, parece ser muito bem produzido. Eu particularmente gosto muito desse filme Ruas de Fogo. O ator Michael Paré, ele fez bastante coisa assim, mas ele nunca aconteceu como ator, vamos dizer assim, né? Nunca obteve destaque, né? O que merecia, porque inclusive ele é bom. Ele fez vários filmes bons, fez Lua Negra, fez Execução Sumária, chegou a fazer ponta no seriado Super-Herói Americano. Uma pena que não tenha se destacado como merecia, tá? Nesse filme também temos a atriz e cantora Diane Lane, que se deu bem melhor na carreira do que o Michael Paré, né? E é isso aí, galera. Tá aí, menção honrosa, filme Ruas de Fogo, recomendo pra todos. A Outra Face, com Nicolas Cage e John Travolta. Eu não sei como seria possível fazer uma sequência pra esse filme, mas que merecia, galera. Isso foi um filmaço, gente, entende? A ideia, às vezes, de usar dois atores que não eram tão ligados ao cinema de ação, mas que eram atores mesmo, né? Com carga dramática, às vezes até cômica, tudo. A gente sabe que o Nicolas Cage topa qualquer parada. John Travolta tinha acabado de recuperar sua carreira, né, que estava caída e foi levantada, totalmente ressuscitada pelo Quentin Tarantino depois de Pulp Fiction, né? E fizeram um dos melhores filmes de ação dos anos 90. Conta a história da rivalidade entre um super policial, que é o Sean Archer, vivido pelo John Travolta, contra um bandido terrorista que teria inclusive assassinado seu filho, é o Castor Troy, vivido pelo Nicolas Cage. Em dado momento eles trocam de cara, literalmente, né? Um para se disfarçar do outro. Filme dirigido pelo grande diretor John Woo, filme que, na minha opinião, entregou a melhor atuação de toda a carreira do Nicolas Cage e uma das melhores do John Travolta, sem sombra de dúvidas. O John Travolta alega que foi o próprio diretor John Woo que não se interessou em fazer uma sequência para o filme. Ele achou que estava tudo perfeito do jeito que estava, tudo, e tem diretor que tem dessas, né, gente? Como o filme ficou muito bom, os produtores não quiseram arriscar a colocar um outro diretor para dirigir. Uma pena, realmente, um filmaço
Clássico absoluto da tela de sucessos do SBT. Eu gostava muito desse filme. Roteiro um tanto complexo para um filme de ação, mas mesmo assim eu acho que entrega o que promete, mais um que poderia ter virado inclusive uma trilogia. Em primeiro lugar, se o crime é uma doença, ele é a cura. Stallone Cobra. Galera, é claro que tinha que ter um filme de Stallone nessa lista, né, gente? Ele, juntamente com o Schwarzenegger, é talvez o maior astro de ação da história do cinema. Assim como aconteceu com o Schwarzenegger, inclusive vários filmes aqui do Stallone mereciam uma sequência. O Especialista merecia, o Demolidor, não do Homem Sem Medo, né? O Demolition Man, né, que ele faz ao lado da Sandra Bullock. Merecia. Tango e Cash, que ele fez ao lado do Kurt Russell, merecia. Mas o Stallone Cobra, ele tem alguns pontos que tem que ser levados em conta aqui, gente, tá? O Stallone Cobra, ele foi feito para ter uma sequência. Ele foi feito com a ideia de ser o terceiro grande personagem do Stallone, né? Que já tinha ficado muito famoso com Rocky e Rambo. E ele foi um grande personagem, né? Uma história simples, né? Conta a história do Marion Cobretti, né? Que é um policial que ele assume casos de alto risco que outras unidades da polícia não querem resolver, né? É uma espécie de BOP. É claro que o Cobra faz o Capitão Nascimento parecer uma pessoa gentil, né? Mas sim, é uma espécie de BOP aí deles. Cobra, né, o Cobretti é um cara muito linha dura e os superiores dele não aprovam os métodos utilizados por ele na condução dos casos que ele assume. Sylvester Stallone vivia um grande momento, ao ponto que no Brasil eles utilizaram o sobrenome dele como parte do título do filme, né? Stallone Cobra, né? De Cobra virou Stallone Cobra. O nome dele era sinônimo de que o filme ia vender bem, como de fato vendeu, né? Ao contrário do que algumas pessoas disseram ao longo do tempo aí, o Stallone Cobra ele teve boa bilheteria, foi muito bem alugado e rendeu 7 vezes mais do que custou. E o filme não teve uma sequência porque o próprio Sylvester Stallone admitiu que ele permitiu que a vida pessoal dele atrapalhasse na vida profissional. Ele era casado com a atriz Brigitte Nielsen, tiveram aí uma separação bem conturbada, né? Terminaram brigados, tudo. Ela desistiu da carreira de atriz por muito tempo, entendeu? E ele não quis revisitar um personagem que a lembrasse dela, né? Ela atuou, ela inclusive foi muito importante no filme, ela era o par romântico dele no filme também, inclusive, né? E devido a isso, o Cobra acabou ficando aí para escanteio. Recentemente, o Stallone, que tá aí à beira da aposentadoria, embora continue atuando e fazendo bons filmes, falou sobre a vontade de produzir uma série que contasse a história do Esquadrão Zumbi, né? A unidade da qual o Cobra era tenente, né? Onde ele seria agora comandante da equipe, tudo seria bem interessante, eu gostaria de ver. Seria muito legal se saísse de fato, né? O Stallone expressou vontade, né? A gente sabe que o Stallone ele costuma fazer acontecer os filmes que ele quer atuar. Então quem sabe, né? Em breve veremos aí o Cobra de volta aí com cada vez mais frases de efeito. Seria legal, sim, seria muito legal. Infelizmente ele não será dessa vez dublado pelo saudoso André Filho, que acentuava ainda mais aquelas frases de efeito, mas ainda assim será muito bom ver o Stallone Cobra de volta. Galera, essa foi a nossa lista aí do top 10, tá? Os 10 filmes de ação que nós achamos que merecem uma sequência, tá? Esquecemos de algum? Vocês sabem de algum que também merecia? Não precisa ser filme antigo, gente. Lembrando que eu e o Rodrigão aqui, a gente é velho. Por isso que a gente falou de muito filme aí dos anos 90 pra baixo aí, beleza? Mas se tiver algum aí que vocês acham que mereciam ter uma sequência, manda pra gente aí que a gente comenta, beleza, galera? Um forte abraço, valeu!